Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai responder a questão 128 do Enem de 2019, do Caderno Amarelo, de Ciências da Natureza e das Tecnologias. Bora lá dar uma olhada como era essa questão? Essa questão ela fala o seguinte, ó. Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então, tem 5 características aí indicadas por números, né? Esse cladograma, né, cladograma é essa representação que a gente tem aí evolutiva, ele é uma representação que fala da história evolutiva das plantas que acreditamos hoje, né? Essa é a história evolutiva que a gente acredita hoje, que um grupo de algas verdes, tá? Adquiriu determinadas características por mudanças genéticas, né? E foram adaptadas a esse ambiente e todas as plantas descendem dessa alga verde comum. A alga em biologia é uma coisa muito difícil de colocar em um reino, de colocar, ainda tem várias pessoas trabalhando em cima disso, né? Vários pesquisadores trabalhando em cima disso. Mas vamos dar uma olhada no cladograma, ver o que ele fala pra gente. E daí a gente vai explicando na medida do possível, conforme forem aparecendo as coisas, beleza? Ó, então tá, essa alga verde, né? Ele tinha o ponto 1 ali, que foi embriões protegidos no gametófito. O que a gente faz com palavra difícil em biologia? A gente quebra. O que é gametófito, né? Ou gametofito, né? Já ouvi falarem várias vezes, mas a prova não é oral, então não vamos se preocupar com isso. Gameto vem de gametas. Certo? E fito de planta. Eu tô fazendo um tratamento fitoterápico, eu tô tomando chá de alho porque eu tô com dor de garganta, né? Fito, então, é planta. O que é o fitoterápico? É um remédio, né? À base de planta, à base de vegetais, à base de produtos naturais que a gente tem. Gametófito, nesse sentido, então, vem de plantas com gametas, beleza? Então, é um gametófito protegido, é um embrião protegido no gametófito. Né? Então não é mais igual uma alga que lança seus gametas na água e esses gametas eles se encontram ao acaso, né? Tem um corpo mãe, digamos assim, para receber esses embriões, tá? Então essa é uma das características que ajudam nesse processo, que ajudaram nesse processo. E deu origem a esses 3 grupos de plantas principais aí, ó: hepáticas, antóceros, musgos. Tá? Essas plantas aí são chamadas briófitas. E quais são as características das briófitas, né? Brio é musgo, fita planta, então são as plantas que se parecem com musgos, né? Então essas plantas, elas têm um corpo muito pequeno, elas estão geralmente ligadas a lugares úmidos. Esse corpo é pequeno porque são avasculares, não possuem xilema nem floema. Mas uma das principais características dessas plantas é que ela precisa da água para se reproduzir, beleza? Vamos olhar a 2, característica 2. Na característica 2, a gente tem lá tecidos condutores verdadeiros, ou seja, tem xilema, tem floema. Nós, animais, nosso transporte é feito graças aos nossos vasos condutores, né? Que daí, no caso, a gente vai chamar de veias e artérias, beleza? E na planta ela não tem veias e artérias, mas ela tem xilema e floema. Esses vasos condutores são responsáveis por distribuir as coisas dentro dessa planta, certo? Então, quem é que começa a ter? A samambaia, beleza? As pteridófitas. Quais são os exemplos que a gente está citando aí? Né? Licófitas e as pteridófitas. Samambaia, cavalinha, chifre de veado, xaxim. Essas são essas plantas que começam a ter os vasos condutores. A gente tem samambaia de metros, dependendo da casa que você vai ver samambaia de metro. Mas, porém, ela ainda é uma planta que possui o quê? Só raiz, caule e folha. Ela não tem mais nada do que isso. E ela depende da água também para se reproduzir, certo? A característica 3 já é a formação de tubo polínico. A formação de tubo polínico já faz com que essas plantas não precisam da água para se reproduzir. Então, é levado, né, o gameto masculino é levado lá na planta e ele cresce, faz a formação de um tubo polínico, e esse tubo foi responsável pela fecundação, ou seja, a gente já não depende mais da água para reproduzir por causa disso,
Joia? E aí, a seta 4, polinização pelo vento, que é a característica da gimnosperma. O que a gente faz com palavra difícil de novo? Quebra. Esperma, semente. Gímeno, nu, né? Então é uma semente sem fruto. Então a planta, como o pinheiro do Paraná, araucária angustifolia, que ela já tem uma raiz, ela tem um caule, ela tem folhas e ela tem semente. Mas ela não tem um fruto, né? Tem pesquisador que fala que a pinha é uma flor, tem pesquisador que fala que não. Aí vai depender do grupo de pesquisadores que vai falar sobre isso. Mas ela, o que a gente já sabe, ela não tem fruto, isso é clássico, isso é sério, mas ela já tem sementes, beleza? E as angiospermas, de novo uma palavra, esperma, semente, anjo, né? Vem de urna, então é uma semente envolvida com uma urna. Né? Essas plantas, elas têm o fruto, então são as plantas consideradas completas, que tem raiz, caule, folha, fruto, flor e a semente, que são as características que a gente conhece da maioria das plantas, porque as angiospermas dominaram o ambiente de uma maneira muito bonita, digamos assim. Tá? Então, esse é o que o cladograma está mostrando. E a barra embaixo fala dos milhões de anos que isso demorou para acontecer. Então, essa linhagem evolutiva não aconteceu de um dia para a noite, né? Então, teve toda uma questão de erros e acertos evolutivos que deram certos, que deram errados geneticamente falando, e que deu origem às plantas que a gente tem hoje, beleza? Bom, bora dar uma olhada então nas alternativas. Olha só. Nessas alternativas, a alternativa A fala que a principal aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada por qual número? Número 1 foi o fato do embrião ser protegido no gametófito? B. Tecidos condutores verdadeiros, samambaia tem tecidos condutores verdadeiros. Elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre? Não, né? Porque elas ainda dependem da água para se reproduzir. Se o ambiente não estiver úmido, o anterozoide não vai nadar até o osfero. C. 3. Formação de tubo polínico. E isso fez com que as plantas parassem de ser dependentes da água para se reproduzir. 4. Polinização pelo vento. Que é uma característica de gimnospermas. Gimnospermas estão no ambiente terrestre já desde a época dos dinossauros, né? E aí, 5, produção de frutos. Então, qual dessas características fez com que essas plantas conquistassem um ambiente terrestre? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor. Porque a gente está resolvendo várias questões do Enem de forma que reviso totalmente o conteúdo, tudo bem? Envolvido naquela questão, logicamente, né? Aproveita e fala pra mim qual a próxima videoaula, qual o tema que você quer nas próximas videoaulas, porque eu pretendo marcar uma sequência de aulas. Se você quer genética, botânica, né, ecologia, qual é o tema que você quer? Deixa isso pra mim. E aproveita e assina minha chamada dando um like nesse vídeo. Beleza? Bora lá. E, esqueci de um detalhe também, as redes sociais. Sim, se inscrevam, tá? Mandem dúvidas. Montamos um grupo de WhatsApp também para tirar dúvidas de biologia, na medida do possível. E é isso. E aí, deu pra pensar enquanto isso? Enquanto eu tô fazendo propaganda aqui? Quais são as principais características que fazem? Não, agora as plantas estão independentes da água. Não é que elas não precisam de água para viver. Isso não. Todos os seres vivos precisam de água para viver. Mas elas conquistaram o ambiente terrestre. Eu consigo ter planta agora até no deserto. Qual é a característica? A característica C. 3. Por quê? Porque ela independe da água para se reproduzir. Né? Do mesmo jeito que os anfíbios, lá nos animais, tinham essa dependência da água na reprodução, porque a maioria dos anfíbios tem uma parte da vida deles aquática e uma parte da vida deles na terra, e só os répteis conseguiram, por causa da reprodução daquele ovo com casca, a independência da água. As plantas também têm essa marca, e essa marca é a que está citada no 3, é a que está citada no 3, formação de tubo polínico. Então vamos marcar essa alternativa? C, isso aí. Tá? Gente, essa questão é isso. É uma questão complexa, porque ela faz uma revisão de toda a parte do reino vegetal, tá? Tem várias características aí que eu sei que pega pra muita gente, tá? Mas por hoje é só e vamos ver o que vocês vão pedir aí para as próximas aulas, beleza? Para as próximas videoaulas. Um beijo e até mais!